A gente vai apresentar o trabalho sobre captura de enxames. Meu grupo é a Ana Luísa, a Isabela, o Lemuel, a Maria e eu. O vídeo que a gente escolheu é sobre a captura de enxames com caixa isca. Aqui eu deixei o QR Code para acessar o vídeo que a gente escolheu. Bom, a captura de enxames com caixa isca é um método passivo em que os apicultores atraem enxames e os alojam no interior de caixas previamente preparadas. Agora eu vou passar o vídeo. Fala galerinha do YouTube, tudo jóia com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar qual a melhor maneira de estar conseguindo o seu primeiro enxame de abelhas. Eu sei que quando a gente começa, a gente quer sair aí capturando abelhas de ocos, de árvores, de cupinzeiros, fazendo alguns resgates ou capturas aí que acabam colocando a gente em risco. Eu falo isso porque no começo eu também fazia esse tipo de coisa. Mas eu sei que muita gente já conhece, mas eu vou mostrar para vocês a melhor forma de estar conseguindo seu primeiro enxame de abelhas. E é através do método de caixa isca, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês uma caixa isca aqui que pegou um enxame pela terceira vez. É a terceira vez que eu capturo enxame nela, no mesmo local. E hoje eu vou estar fazendo a transferência desse enxame para um núcleo. Porque esse local aqui onde eu capturei essa abelha, ele foi atingido por uma queimada e chegou muito próximo, cerca de 15 metros do local que está armada essa caixa isca. Então eu quase perdi esse enxame. Então vou estar fazendo a transferência e removendo ele daqui hoje à noite. Vou deixar aí para vocês verem o que o ser humano é capaz de fazer. As imagens da queimada. Só olha a capacidade do ser humano. Uma área de vegetação aí próximo à cidade. A pessoa ateou o fogo. É uma época seca, a umidade baixa e ainda o pessoal acaba contribuindo aí com a fumaça. E a abelha que a gente vai estar vendo tá logo ali na frente, depois dessa árvore aí. Olha aí, pessoal. Caixa isca, a melhor forma para estar conseguindo seus enxames. Podem olhar aí, ó. Caixinha simples feita aí com as laterais de essas caixas aí de verdura. É a terceira vez que eu capturo enxame nessa caixa isca e nesse local. As caixas iscas também podem ser feitas de papelão, mas eu prefiro as de madeira, porque depois que você captura seu primeiro enxame, essa caixa aí sempre vai estar pegando para você, porque fica realmente o cheiro da abelha, resto de cera, própolis dentro da caixa. Então é praticamente 100% de você conseguir obter novos enxames com ela. Já a caixa de papelão, você vai utilizar ela uma vez e depois não dá para usar de novo, né? Mas a caixa de papelão também é ótima, não estou falando mal dela não. Eu já fiz algumas capturas com caixa isca de papelão. Vou deixar aí para vocês darem uma olhada. Mas a minha preferência é a caixa de madeira. Pessoal, mostrei para vocês a
caixa isca. Eu não trouxe tripé, então não vai dar para mim filmar a transferência para o núcleo. Mas quando eu terminar aqui eu mostro para vocês. Tá ok? E aí, pessoal? Olha aí o resultado. Abelha transferida para o núcleo. Transferência com sucesso. Hoje à noite eu vou estar fazendo a remoção para o apiário. É isso aí. No canal tem um vídeo aí de como eu faço esse núcleo de 5 quadros ou caixa isca. Então, se você quiser aprender a fazer, é só dar uma procuradinha aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no canal para dar uma força pra gente. E logo mais tem alguns vídeos interessantes aí sobre o mundo da apicultura e da meliponicultura. Até mais! Então foi esse o vídeo que a gente escolheu. É um vídeo bem simples, ele fala bem resumido como que faz a captura de enxame com caixa isca, mas aparentemente ele fez tudo certinho. Bom, agora eu vou falar sobre o preparo das caixas iscas. Bom, a caixa isca, ela é uma caixa preparada, instalada em um local estratégico para atrair e capturar abelhas. Esses enxames, eles na fase inicial do deslocamento, eles escolhem a caixa para ocupar e se instalar dentro. Agora sobre o tamanho das caixas iscas. A capacidade dessa caixa é de, no mínimo, 3 quadros de ninho, padronizado com o tipo de colmeia adaptada pelo apicultor, pelo tipo de enxame que o apicultor quer. E o mínimo é 3 e o máximo são 10 quadros. Tem caixas menores, com 5 quadros, e elas dão um melhor resultado na captura, porque além do fácil deslocamento, economiza material. Aqui na imagem a gente pode ver uma caixa isca com 10 quadros, que é a maior que tem. Bom, as caixas iscas pequenas, elas vão capturar enxames pequenos. E as caixas iscas grandes, elas vão capturar enxames maiores, mas a locomoção, a colocação é mais difícil e o recolhimento depois da captura de enxames é mais difícil. Essas caixas iscas, elas têm que ter o número certo de quadro para o tamanho dela. Então, se ela for pequena, tem que ter a quantidade certa, porque esses quadros eles não podem ficar soltos. As abelhas, elas vão escolher a caixa isca de acordo com o espaço e a segurança que é oferecido. E a capacidade da caixa isca vai variar do tamanho do enxame que o apicultor capturou. Agora, referente ao material e a pintura. O material pode ser de madeira, papelão ou algum outro material. As caixas de papelão, como ele falou no vídeo, elas também são muito boas e são mais atrativas para a abelha. Mas as caixas de madeira, foi a que ele usou no vídeo, elas duram bem mais. E que nem ele falou, ele usou aquela caixa, ele já tinha usado aquela caixa isca de madeira por 3 vezes. Elas podem ser pintadas ou não. Elas têm que ser recobertas, se for de papelão, principalmente, elas têm que ser recobertas por um tecido impermeável ou por um plástico. Por isso que as de papelão, elas não duram, elas só duram uma única usada. As cores, elas devem ser claras, porque elas chamam mais atenção, elas atraem mais os enxames, e também isso auxilia a visibilidade da caixa no campo, então fica mais fácil para o apicultor achar
essa caixa no campo. Cores, por exemplo, amarela ou brancas, elas são mais visitadas pelas abelhas operárias batedoras do que as caixas em tom mais escuro. Mas a cor não influencia tanto, não interfere tanto na atração da abelha quanto os outros aspectos da caixa, como citado antes. Se for de papelão, o espaço. Agora, em relação às tiras de cera alveolada. Essas lâminas, como mostra aqui na imagem, elas devem ser cortadas em tiras estreitas e longitudinais. Elas são incrustadas horizontalmente nos quadros, e nesses quadros esse quadro ele tem arame, e esse arame ele não pode ficar aparecendo. Essa incrustação pode ser feita a frio, com auxílio de uma carretilha de apicultor, ou ela pode ser feita também a quente, com cera derretida ou com um incrustador elétrico. As lâminas, elas auxiliam, elas guiam as abelhas operárias para construírem seus favos numa posição correta dentro dos quadros. Um pouco sobre as substâncias aromáticas para atrair os enxames. O mais comum de todos é o aroma da cera de abelhas. A cera laminada, nova, né, sem adulterações, que seja recém-processada e alveolada, é o aroma mais favorável de todos. Os agricultores costumam colocar dentro das caixas iscas. Nas caixas devem ser usadas, né, as lâminas novas, com cera alveolada, então, e o aroma é muito intenso, e isso vai ser altamente atrativo para os enxames que buscam um novo local, né, para se alojar. E aí, para incrementar mais ainda o aroma, pode colocar um quadro antigo que já está com o favo construído, né, pelas abelhas, na parte central de cada caixa. Ou também, ao invés do quadro, pode-se usar caixas antigas que já abrigaram outros enxames anteriormente. Isso além de muito aromático e atraente para os novos enxames, né? Elas têm nas paredes, assim, já o aroma das abelhas, de favos e de própolis. As caixas novas, elas ficam mais eficientes quando elas têm substâncias atraentes para as abelhas batedoras. Então, aromas de bálsamos, própolis, plantas. Então, é bastante legal colocar. Substâncias vegetais, plantas aromáticas como própolis, folha de capim-santo, capim-limão, laranjeira, erva cidreira, entre outras também, favorecem, né, a atração das abelhas batedoras e o interesse ali pelo novo local. E esses produtos têm que ser borrifados ali ou esfregados mesmo nas paredes da caixa, que vai funcionar. Aí tem o óleo de capim-limão, por exemplo, se ele for misturado com a vaselina líquida e colocado em pequenos recipientes, assim, preso no quadro central, dentro das caixas, ou pode também ser misturado com a cera alveolada, eles exercem um bom efeito atrativo, né, para as enxameações. Aí, geraniol. Então, assim, dos componentes que são elaborados pela glândula de cheiro, né, das abelhas, tem o geraniol, que as abelhas usam para defender a colmeia e marcar a fonte de alimento. E também é muito importante ele para o processo de enxameação. Então, quando ele for aplicado sobre as lâminas alveoladas, né, o geraniol contribui para a atração, para aceitação dessas lâminas pelos enxames que estão chegando. Então, também tem produtos comerciais, né, conhecidos como caça-enxames, e pode ser aplicados, também vai garantir uma melhor eficiência na atração.
E muitas vezes se pensa que usar mel, rapadura, açúcar vai atrair, mas na verdade não. Não atraem, né? As abelhas batedoras, elas atraem até abelhas operárias ou formigas, né? Que é bastante indesejável numa caixa isca. E aí, se as abelhas batedoras encontrarem a caixa isca com outras abelhas brigando entre si para coletar o açúcar ou mel ali, ou até se depararem com formiga, e eles vão descartar o local como um possível abrigo. Revisões periódicas dos enxames. As revisões periódicas dos enxames, elas são muito importantes, porque elas servem para observar, para verificar se teve entrada de novos enxames ou se tem alguma coisa fora do normal acontecendo, como, por exemplo, a entrada de predadores. Então, quando se faz uma revisão periódica, eu consigo me atentar a isso. Se tiver invasores na caixa isca, eu consigo retirar eles o quanto antes. Mas essa revisão, ela deve ser feita da maneira menos invasiva possível, para que não interfira muito na atividade das abelhas. Então, dependendo de como for feita essa intervenção, ela pode causar diversos problemas para o enxame, como, por exemplo, mortalidade de adultas, na tentativa dessas abelhas em defender a colônia, mortalidade de crias por conta da exposição dos quadros ao ambiente, interrupção da postura da rainha e interferir na comunicação com a fonte de alimento. Como realizar, então, essas revisões? De uma maneira geral, a recomendação das revisões, ela segue intervalos. Primeiro é no período antes das floradas. Nesse período, deve ser feita uma boa revisão, com o objetivo de deixar a colmeia em ótimas condições para início de produção. Segundo, durante as floradas. Nesse período, as revisões elas devem ser feitas com o intuito de verificar como que está a produção de mel, a quantidade de quadros completos que tem, e isso vai me mostrar a necessidade de acrescentar ou não mais melgueiras. Nessa revisão, deve-se evitar o excesso de fumaça, por conta que se eu usar fumaça em excesso, pode acontecer do mel absorver essa fumaça. Terceiro, ali após o período das floradas. Nessa revisão, ela deve ser feita novamente de uma forma bem completa, verificando se existem anormalidades, com o objetivo de preparar, então, a colmeia para o período da entre-safra, que é o próximo período ali. Na entre-safra, as revisões elas devem ser menos frequentes. Geralmente elas são mensais, então elas são feitas uma vez por mês. Para que isso? Para que se evite o desgaste dos enxames, que normalmente eles estão mais fracos nessa época. Então as revisões elas devem ser bem rápidas nesse período. Deve-se observar principalmente se tem a necessidade de alimentar, controlar os inimigos naturais e unir enxames mais fracos. Os procedimentos. Para que as revisões elas se realizem de uma forma eficiente, causando o mínimo prejuízo possível às colmeias, são recomendados alguns procedimentos. Recomenda-se trabalhar preferencialmente em dias claros. O melhor horário é entre 8 e 11 horas e das 3 às 5 e meia. Porque esse é o período em que a maioria das operárias elas estão a campo em atividade de coleta. Também deve de trabalhar sempre com o clima estável, nunca trabalhar durante a chuva. Sempre utilizar EPI, evitar barulho e evitar cheiros fortes, como, por exemplo, suor, perfume. Outro ponto é usar um bom fumigador.
com materiais de combustão de origem vegetal, como, por exemplo, folhas, cascas secas. Para que isso? Para produzir uma fumaça branca, fria e que não tenha cheiro, né? Evitar ali cheiros fortes. O uso da fumaça ele é muito importante porque ele é muito importante para manejar a colmeia, porque ele vai simular uma situação de perigo. Ele simula que está ocorrendo um incêndio. Isso vai fazer com que as abelhas elas se preparem para abandonar o local. Então, elas vão se preparar para sair dali. E, para isso, a maior parte das operárias ela vai se preparar consumindo o máximo de alimento possível. Ela vai armazenar esse alimento no papo. E aí, o excesso de alimento ingerido, além da abelha ficar mais pesada, vai provocar uma distensão no abdômen dela, que vai dificultar os movimentos dela para utilizar o ferrão. Então, isso é para a segurança do operador, a utilização do fumigador. Posicionar-se sempre na parte de trás ou nas laterais, nunca na frente, evitando a linha de voo das abelhas. Evitar a exposição demorada dos favos ao sol ou ao frio, para não causar danos aos favos, né? Então, o que observar nas revisões? Depois de aberta a colmeia, os quadros eles têm que ser separados, porque geralmente os quadros eles vão estar colados com própolis. Então, é retirado ali um a um, pelas extremidades sempre, e aí depois de você retirar, você vai observar os seguintes aspectos. Primeiro é a presença de alimento, mel, pólen, né? Presença de crias, ovo, larva, pupa, a presença de realeiras, que pode indicar a ausência da rainha ou que a colônia ela está prestes a enxamear. Então, a presença da rainha vai me indicar isso. E para eu verificar a presença da rainha, não é necessário que eu visualize a rainha em si. Basta eu observar a ocorrência de ovos na área de cria. Se tem ovos na área de cria, tem rainha. Segundo, avaliação de postura da rainha, né? Eu faço isso verificando a área de cria. Se tiver muitas falhas nessa área de cria, indica que a rainha ela tá velha, consequentemente, né, não tô tendo ali uma boa postura. Observar espaço e conservação, né? Se existe espaço suficiente para o desenvolvimento da colmeia e armazenamento de alimento. E quando a população ela está elevada e o espaço está restrito, a colônia ela vai se dividir enxameando. Então é importante que eu não deixe chegar nesse ponto, né? O estado de conservação dos quadros, caixas, fundos, tampas e suporte de colmeias. Anomalias, né? Sinais de ocorrência de doença, pragas ou predadores. A área de cria, então, com falha, além dela me indicar a postura, ela também pode me indicar a ocorrência de doenças. Possíveis situações durante a revisão. Então, a ausência de cria jovem e a existência de releiras. Isso pode me indicar que a rainha morreu e que ela está sendo substituída de forma natural. Então, nesse caso, eu devo observar as colmeias até que eu observe, que eu verifique que teve uma substituição, né? Que teve sucesso nessa substituição. A ausência de crias e releiras, mas a rainha presente. Isso pode ser um indicativo de que a colmeia ela está passando por uma situação de fome ou frio. Essas situações elas vão induzir uma interrupção da postura da rainha. Então, nesse caso, as colmeias elas devem de ser alimentadas. A ocorrência de releiras quando a rainha está presente e sua postura é regular. Isso indica que a colmeia ela tá se preparando para enxamear. Então, nesse caso, as realeiras elas devem ser retiradas e o espaço da colmeia ele deve ser aumentado. Colmeia sem rainha e sem realeiras, e a ocorrência de forte zumbido das operárias. Bom,
Então, eu vou falar um pouco sobre a disposição das caixas e a época que elas devem ser fixadas. As épocas para a instalação dessas caixas são as épocas de enxameação, que é quando naturalmente os enxames se dividem e se deslocam. E essas caixas, elas devem ser dispersadas perto de fontes de água e engenhos. Engenhos, embora não seja um lugar tranquilo, mas acontece muito acúmulo de açúcar, é o que atrai as abelhas. Mas, no mais, é um lugar tranquilo, perto de fontes de água, sem barulho e sem inimigos naturais. Essas caixas, elas devem ser fixadas em árvores ou em cima de topos, a uma altura de 1,5 metros a 2 metros, para que elas fiquem mais visíveis ao enxame, pronto para intervir nessas caixas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Lemuel Moraes. Vou estar dando continuidade aí a respeito da captura de enxames, né? Minhas colegas aí já falaram muito bem a respeito dos métodos de captura por caixas iscas, falaram sobre a manutenção dos enxames das colmeias. Então, eu fiquei com a parte de defender a captura por retirada, pois, como a gente viu no vídeo, o vídeo que a gente usou como exemplo, o senhor lá, ele não recomenda a captura por retirada, porque ele diz ser muito perigoso e inviável para ele. Pois bem, como aqui é um ambiente universitário, eu fiquei com a nobre missão de defender um pouco a captura por retirada e vocês podem retirar suas próprias conclusões. Então, vamos começar aí. Para fazer a captura por retirada, que seria a retirada de enxames alojados em algum local específico, o apicultor ele deve se atentar a alguns detalhes, que seria o local em que se encontra esse enxame, que pode ser uma casa no meio da cidade, como no exemplo aqui, pode ser os fundos de uma loja, de um comércio, bem no centro da cidade, pode ser um simples toco de árvore seca, ou mesmo uma árvore ao lado de uma plantação, em uma APP, por exemplo. Quanto a isso, ele tem que se cuidar também quanto ao horário que ele vai efetuar essa retirada. Principalmente se for no verão, procurar não fazer num horário muito quente, próximo ao meio-dia ali, porque vai ocorrer de estar derretendo cera, derrete mel, é muito ruim. E também do dia que esteja muito frio, vai também acabar prejudicando as abelhas em si, né, devido à temperatura. Outra coisa, se for retirar de algum local que tenha bastante movimento de pessoas, como próximo à sede de uma fazenda, por exemplo, ou até no centro de uma cidade, como eu já ajudei esse meu amigo apicultor aqui da foto a retirar, você tem que se atentar também ao movimento de pessoas, buscar um horário que esteja menos pessoas para evitar aí algum ataque. E também a mão de obra. Lembrando que um apicultor só não vai conseguir fazer, normalmente tem que se quebrar telhados, conforme a gente pode ver nessa foto aqui do exemplo, ou entre outras coisas, como desmontar algum tubo de conexão de ferro de alguma empresa, como eu já vi exemplos por aí. Então, as vantagens da captura por retirada seria, primeiramente, uma renda extra ao apicultor, ele pode estar aí cobrando para fazer esse serviço, se for feito em uma casa ou em alguma empresa que foi parar esse enxame. E isso seria uma renda extra, né? Porque é um serviço que a gente sabe que os bombeiros não fazem, a prefeitura muitas vezes não tem uma brigada que faz. Com os bombeiros, eu fiquei sabendo que o que eles fazem é socorrer em caso do ataque por abelhas, mas a retirada eles não fazem. Então esse é serviço do apicultor. E eu coloquei aqui a garantia, que seria a garantia de um enxame, né? Quando você faz uma captura por retirada, você não tem que instalar uma caixa isca e ficar esperando que um enxame queira adentrar ali, né? Claro, a gente sabe que esse outro método da isca funciona muito bem, inclusive, porém você tem que ficar esperando, né? Tem umas regras, o local correto para você instalar, e é isso aí. Também outra vantagem é que do mel, dependendo da época que você for retirar, ainda vai ter mel sobrando ali, e olha que você acha. Bom, parece que o Meet resolveu não salvar o resto do meu áudio. Eu vou ter que regravar. Como eu estava falando, o mel também é uma vantagem, que numa dessas retiradas aí, o produtor vai encontrar mel e olha que a gente encontra alguns enxames grandes por aí. A desvantagem seria o deslocamento, como mostra aqui nesse caso.
o apicultor vai ter que se deslocar com o seu veículo até onde está o enxame. Se for muito longe, aí vai acabar gastando combustível. Também tem um risco com o transporte do enxame. Tem o risco das abelhas atacarem as pessoas próximas, os animais próximos, caso existente. Bom, então como fazer essa captura por retirada? Primeiro de tudo, o apicultor vai ter que preparar, né, o fumegador, o elástico, formão, caixa, balda, escada, etc. Elástico ali eu coloquei por causa que tem um exemplo que desses elásticos de escritório, famoso elástico de dinheiro, dá para usar também para prender os favos nos caixilhos da caixa núcleo, onde vai ficar a colmeia. Facilita muito a vida do apicultor. Aí então, organizado todos os apetrechos, para já ficar mais fácil durante o processo da transferência, ali você inicia a transferência em si. Que aí seria pegar os favos de cria, de mel, as abelhas e transferir tudo para dentro da caixa núcleo. Mas como? Bom, primeiramente, deve-se colocar os favos de cria mais ao meio da caixa núcleo, que seria a caixa de 5 caixilhos, que é onde vai ficar alojado ali o novo enxame. Em seguida, nas bordas dessa caixa, você coloca os favos de mel, assim, parecido conforme acontece na natureza com os enxames mesmo. E aí você tem que colocar dentro da caixa o máximo de abelha que você conseguir, tomando muito cuidado com a rainha, para você não esmagar ela. É difícil você ver a rainha em si, mas como já foi dito aí, de acordo com o movimento das abelhas, você consegue identificar onde que ela está. Sabendo disso, você faz de tudo, né, para que a rainha caia dentro da caixa onde vão ficar alojadas as abelhas. Aí, então, você tem que aguardar a instalação, que seria aguardar a instalação do enxame. Se você fizesse o processo de dia, você pode aguardar para que todas as abelhas que estavam forrageando, né, colhendo aí o néctar, o pólen, elas voltem para dentro da caixa. Aí, só à noite, você vai lá, fecha a caixa e transporta. Tomar cuidado também no transporte, para que não aconteça das abelhas fugir, entre aspas, né, de onde você está transportando e acabar atacando alguém em volta, se caso você parar num posto de combustível, numa lanchonete ou algo parecido. Bom, acho que as dicas seriam isso. As referências que eu usei foi o livro Nova Apicultura, eu tirei algumas técnicas daqui, e outras eu falei do meu conhecimento próprio, que eu tenho alguma experiência, que eu acabei ajudando esse apicultor, e acabei adquirindo alguma experiência e resolvi trazer essas técnicas para vocês. Mas o livro que eu usei mesmo, para me certificar de que estava correto, é esse livro Nova Apicultura, do Waze, que é traduzida. Eu encontrei ele no Google Livros, muito bom. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.